2019 já começou, o ano novo já chegou e a gente sempre começa o ano fazendo a nossa lista do que a gente quer, quais são as nossas metas, quais são as nossas resoluções de ano novo. E isso é muito bom, isso é incrível, a gente sempre marca que a gente quer emagrecer. Eu, pelo menos. A gente sempre marca que a gente quer viajar, que a gente quer comprar coisas novas, guardar dinheiro. A gente sempre faz essas metas e a gente sempre quer começar coisas novas, mas é bem da verdade que no fim das contas a gente acaba pulando isso, né? A gente sempre fala, vou fazer coisas novas, começa ano, termina ano, e a gente acaba não fazendo tudo que a gente se programou pra fazer, a gente acaba não abraçando o novo e a gente continua a nossa vida do jeito que tava e pra gente tá tudo certo. E aí eu comecei a pensar o porquê que a gente evita tanto as coisas novas, o porquê que a gente não gosta tanto de sair da nossa zona de conforto, tentar buscar coisas novas. A resposta que mais se aproxima, na verdade, não tem a ver com falta de vontade, com falta de disposição. Muitas vezes a gente tem muita vontade, a gente tem muita disposição, a gente tem até os recursos, mas o que prende a gente de verdade é o nosso medo. A gente fica completamente refém do nosso medo, sem saber o que fazer, e o medo, ele pode vir, na verdade, de diversas formas, né? Não é simplesmente um medo de ir fazer. Pode ser um medo de fracassar, pode ser um medo de ser ignorado, você ter dado o seu melhor e as pessoas não darem o seu valor. Medo do que os outros vão pensar, medo do que o sucesso, se você tiver sucesso no que você está fazendo, vai exigir de você. O medo de sair da zona de conforto e encontrar o desconhecido. O medo das mudanças, eu acho que é uma das coisas que mais acaba prendendo a gente. E quando a gente vira refém do medo, na verdade a gente está distante do amor de Deus. Porque 1 João 4,18 é claro em dizer que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Não apenas o medo de não ser aceito por Deus, não apenas o medo de fracassar, mas todo o medo. Inclusive o medo de fazer coisas novas e não saber o que a gente vai encontrar lá na frente. Por isso que quando a gente não abraça aquilo que é novo, porque a gente tá com medo, a gente não tá abraçando o amor de Deus. E a gente tá dizendo que a gente prefere se manter firme naquilo que a gente vê e não viver por fé conforme o que o Senhor nos manda. O que o medo faz com a gente é nos aprisionar numa vida de tá tudo bem, eu quero manter a minha vida assim. A gente acaba abrindo mão do excelente, a gente acaba abrindo mão do ótimo pra abraçar aquilo que é bom. Porque é muito fácil a gente querer sair da nossa zona de conforto quando tá tudo ruim e não tá nada confortável. Quando as coisas estão indo de mal a pior, a gente não vai querer se manter nessa situação. Então é muito fácil a gente lutar quando a gente vê isso. Mas quando tá tudo bem com a gente, quando a gente tá vivendo nossa vida, tá tudo show de bola, é muito difícil a gente querer mudar alguma coisa. É isso que o medo do novo faz com a gente. Ele fecha os nossos olhos para aquilo que é excelente e foca os nossos olhos naquilo que é bom, mas na verdade esse nunca foi o padrão de Deus pra gente. Deus sempre anseia que a gente busque pelo excelente, que é o próprio coração dele pra gente. Tudo que é de melhor vem dele. Então, abraçar o novo nada mais é do que buscar aquilo que o coração de Deus tem pra nós. E é por isso que a gente tem que lidar tanto com medo, porque o medo, ele nos aprisiona e nos mantém longe de Deus. Mas Lucas 4,18 diz que Jesus veio para libertar os cativos. Jesus foi ungido para libertar os cativos e oprimidos. Então, quando nós somos cativos do medo, Jesus, ele pode sim nos libertar desse medo. E existia uma pessoa na Bíblia que lutou contra o seu medo e foi em direção a Jesus, mesmo quando a situação estava completamente adversa, quando as coisas não estavam boas. Ele decidiu ouvir a voz de Deus e ir em direção àquilo que Jesus tinha para ele, abraçar o novo, que foi o apóstolo Pedro. A Bíblia conta a história que depois de Jesus multiplicar os pães e peixes, ele se retirou para orar e ter um tempo com Deus, e ele falou para os discípulos passarem para outra banda da praia, que logo ele ia encontrar com eles. Só que os discípulos, no meio do caminho, eles começaram a enfrentar uma tempestade muito forte, ventos muito fortes que abatiam contra o mar. Alguns deles eram as pessoas experientes no mar, como o apóstolo Pedro, e alguns dos outros discípulos, porque eles eram pescadores. Mas ainda assim, eles tiveram medo. Do nada, eles começaram a ver uma figura se aproximando na direção dele, andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma, mas logo em seguida, Jesus disse para eles não terem medo, e Pedro falou: Jesus, se é realmente o Senhor, pede para que eu vá na sua direção, andando também sobre as águas. E Jesus falou: venha. E Pedro, ele lutando contra tudo que era provável, lutando contra até as improbabilidades, porque quem colocaria o pé na água e ela seria como chão firme? Pedro, lutando contra suas dúvidas, decidiu colocar o pé para fora da água e ele foi em direção a Jesus e ele andou
por sobre as águas. Claro, depois ele veio afundar, mas ele teve uma experiência, ele abraçou o novo, e não existiu outro homem além de Jesus que a Bíblia relata que andou sobre as águas, senão Pedro. Quando a gente abraça o nosso novo, a gente abre espaço para que a gente tenha experiências incríveis com Deus. Por isso eu trouxe 5 dicas para que a gente consiga vencer o nosso medo e abraçar o novo. A primeira dica é saber quem Deus é. O primeiro capítulo da Bíblia, ele demonstra Deus criador. O capítulo 1 de Gênesis mostra como Deus estava criando o mundo. Se Deus estava criando o mundo, significa que o caráter dele é um caráter criador. E ele ama fazer coisas novas, até mesmo coisas novas de coisas velhas, porque era exatamente isso. A terra já existia, já estava sem forma e vazia, e Deus ele decidiu recriar a terra. Versículo 1, a terra era sem forma e vazia. Versículo 2 de Gênesis 1, Deus estava recriando algo que já existia. Então Deus ama o novo, Deus ama fazer coisas novas, Deus ama abraçar coisas novas. E isso é explícito em Isaías 43, 18 e 19, que diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós sabemos quem Deus é, significa que nós podemos abraçar o novo e fazer coisas novas com Deus. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Jesus ele fala, não tenham medo, e Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem. Então quando Pedro soube que era Deus, que era Jesus, Pedro ele falou, então eu posso ir. Confiar em quem Deus é, saber quem Deus é, abre portas para o novo, para nossa vida. A segunda dica é, além de saber quem Deus é, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber o que Deus pensa a meu respeito, o que Ele me chamou para fazer e o que eu posso fazer. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é um Deus criativo, significa que eu também posso ser uma pessoa criativa. E se Deus faz coisas novas, por que eu não posso abraçar as coisas novas também? 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperar ou colaborar significa trabalhar em conjunto. De tal modo, existe um convite que Deus faz para que a gente trabalhe junto com eles em todas as áreas da nossa vida. Se existe esse convite que nós trabalhemos com Deus, e a gente vê um Deus que está fazendo coisas novas, como que a gente vai conseguir conciliar essas duas coisas? Trabalhar com Deus e Deus fazendo coisas novas, sendo que a gente tem medo. A gente precisa dar um passo de fé e largar o nosso medo para que a gente abrace as coisas novas de Deus. A Bíblia conta em Mateus 25 a parábola dos talentos. Nessa parábola, Jesus vai contar a história de que existia um senhor e ele foi fazer uma viagem. E ele tinha 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, que era uma moeda da época. Para outro ele deu 2 talentos e para um ele deu 1 talento. Quando esse senhor voltou de viagem, ele pediu os talentos de volta. Aqueles que receberam 5 e 2 talentos, eles haviam multiplicado esses talentos. Um devolveu então 10 talentos, outro devolveu 4 talentos. Porém, aquele que tinha recebido apenas 1 talento, se ele havia guardado esses tesouros e ele entregou para o Senhor aquilo que ele tinha recebido, eu acredito que esse texto tenha muito a ver com tomar riscos e tentar multiplicar. Eu não acredito que aquele servo teria sido punido se ele tivesse tomado risco e tivesse perdido tudo. Ou se ele tivesse tomado risco e ele tivesse, mesmo tomando risco, entregado 1 talento. Mas eu acho que o problema daquele servo foi que ele não se arriscou. Ele ficou refém pelo medo, não permitiu com que as coisas novas multiplicassem nas mãos dele. Eu acredito que Deus tem expectativas a nosso respeito. A terceira coisa é sobre saber o que Deus está me dizendo para essa temporada. Quando eu sei o que Deus está me dizendo e quando eu ouço algo de Deus, isso cria um ambiente propício para que as coisas aconteçam. Se a gente pega a história de Pedro andando sobre as águas com Jesus, antes de que Pedro saia do barco, ele pediu, Jesus, se é você realmente me manda ir ter contigo por sobre as águas? E Jesus disse, venha. Quando Jesus disse venha, ele abriu um espaço para que quando Pedro colocasse o pé para fora d'água, as águas não fossem afundar com ele. Quando nós sabemos o que Deus está falando, quando nós ouvimos o que Deus está falando, nós abraçamos isso e nós decidimos tomar um passo de fé em direção daquilo que Deus está fazendo, nós estamos abraçando o novo. E isso nos permite ter experiências incríveis com Jesus. A quarta dica é sobre calcular os custos e prever os resultados. Em Lucas 14, Jesus conta a história de um homem que ia construir uma torre, porém ele não calculou muito bem os custos dessa torre. E ele conseguiu simplesmente
simplesmente lançar os alicerces, mas ele não conseguiu construir a torre. Ele queria fazer algo novo, mas ele não tinha estrutura e preparo para isso. Tenha estrutura e busque calcular o que vai te custar fazer esse algo novo. Não adianta nada eu querer comprar um carro ou ir viajar e eu não guardar dinheiro para isso, eu não pesquisar roteiro da viagem, eu não pesquisar sobre o carro, sobre qual carro eu quero comprar, eu não calcular os custos, o quanto esse carro vai me custar no fim do mês. Não adianta, porque senão no fim das contas eu vou simplesmente ser motivo de zombaria para as pessoas. Sobre calcular os custos, a Bíblia diz em Provérbios 24, 27: prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. Ou seja, primeiro tenha estruturas para depois você construir alguma coisa. E é importante também que a gente preveja quais são os nossos resultados. E Provérbios 14, 4 diz: onde não há bois, a manjedoura está vazia. Ou seja, o celeiro está limpo. Mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Quando nós não temos bois, nós não temos o desgaste de cuidar do celeiro. Mas somente com bois que trazem desgaste para o celeiro é que há colheita. Está valendo a pena abraçar o novo? Está valendo a pena despender forças para isso? E se sim, entenda que isso vai gerar algumas coisas que vão ser mais difíceis, mas que vão precisar ser contornadas para que você colha os frutos. Quinta dica é saber que toda vez que a gente vence o medo e toda vez que a gente abraça o novo, a gente tem uma revelação nova do amor de Deus e a gente tem uma revelação nova de quem Jesus é. Quando os discípulos abraçaram o novo, de ver Pedro andando sobre as águas, quando Pedro abraçou o novo e de andar sobre as águas com Jesus, e quando Jesus ele pega Pedro e leva ele de volta para o barco, os discípulos têm essa revelação: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Abraçar o novo é abraçar experiências novas com Jesus, é dizer sim para Jesus, dizer não pro medo e se permitir, conforme diz 1 João 4,18, que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós e nos aperfeiçoe para que a gente seja mais como Jesus é. E esse foi o vídeo. Eu acho que deu pra entender o porquê que eu tô falando sobre coisas novas. Eu sinto que esse é um tempo de abraçar coisas novas também na minha vida e de fazer coisas novas, e isso inclui começar a fazer vídeos pro YouTube. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui. Eu peço que você curta se esse vídeo falou com você, ou se você pensou em alguém enquanto você estava assistindo, que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com essa pessoa, divulga pra todo mundo. E é isso.